É a inter-relação desses três elementos que vai, de fato, entregar o serviço de TI ou serviço de operação. Por que que isso é relevante? Se você vai fazer uma automação da operação de serviços, você compra uma ferramenta que é produto, mas você vai ter que entender a parte de processos, o que eu tenho que mexer em processos para que eles possam ser automatizados, e, por fim, você vai ter que mudar a mentalidade das pessoas. E, Nadilson, você consegue dar um mute para nós, por favor? Sim. Opa, fechou. E a gente vai, com pessoas, processos e produtos, o serviço ele cria essa inter-relação desses elementos. E assim você consegue entender automação. Vou pegar um serviço meu de operação, seja da área de acesso, seja da área de serviços, seja da área de atendimento especializado, de N3. Você vai entender, esse é o serviço que eu faço. Que produtos eu uso, que processos, que pessoas. E a automação é uma ferramenta para você otimizar essa operação. Mas você sempre vai ter que pensar nos três elementos. Nunca um serviço será só produto, ou só pessoas, ou só processo. Normalmente, ele vai ser a inter-relação, principalmente em empresas de tecnologia e áreas de tecnologia, ele vai ser a inter-relação dos elementos. Quando esses três elementos estão em conjunto, gerando o serviço, é que ele de fato está sendo consumido pelo nosso cliente, o nosso usuário. Queria trazer para vocês aqui uma matéria que saiu no Time, que fala um pouco sobre essa dinâmica entre automação e perda de emprego. Essa matéria ela fala uma frase muito interessante que diz o seguinte, que o crescimento do desemprego ao mundo, à volta do mundo, é muito causado até pela automação. Se vocês buscarem na internet, vocês vão achar essa matéria. O único problema dessa matéria é que ela foi escrita em 1961. Então, essa relação automação-perda de emprego, ela não é nova, né? E não é bem esse o foco. Na verdade, muitas vezes, os cases de automação, eles acabam otimizando as operações, eliminando as atividades repetitivas e liberando o time para fazer atividades de valor. Como a gente fala no gestão Lean, né, tudo aquilo que eu não gero valor, mas tenho que fazer, a ideia é você automatizar para que as pessoas foquem nas atividades de valor. O que é o desafiador para as organizações, segundo uma pesquisa do Gartner, com 323 empresas, para automatizar? Eles perguntaram quais as coisas que mais, as três coisas, né, que mais dificultam. E os três primeiros foram falta de gente especializada, falta de documentação dos processos atuais e resistência cultural. Esse terceiro, gente, vale a gente pensar. Automatizar não é natural. Inclusive, no case da Fabiana, ela comenta, né, que eles tiveram que convencer uma área de que era possível fazer... As pessoas não é natural. Não, peraí, não vou mais mandar aquele e-mail, não vou mais verificar. O natural nosso é a gente fazer. Então, essa resistência cultural ela existe tanto em times técnicos quanto nos clientes finais. E a gente prova, né, que isso é possível através de um ciclo de automação. Quando a gente vai começar essa parte da automação, o sentimento que a gente tem na empresa é o seguinte: você olha aquela gaveta, tudo zoado. Meu Deus, vamos automatizar isso daqui. Como é que a gente vai fazer? Pô, gavetinha. Quando a gente automatiza, o sentimento é esse da direita. Você olha e fala, nossa, agora está tranquilo. Agora eu sei que quando alguém for demitido, vai perder acesso. Quando alguém entrar, vai ser criado acesso. Não vou receber mais ligação. Olha, o cara está aqui, não tem acesso a isso e aquilo. Ou não consigo acessar porque minha senha está com problema e o time demorou 1 hora para mudar minha senha. Então você organiza a casa. E é claro que existe um esforço para isso acontecer. Dentro do mundo de automação, existem algumas letrinhas. Existe, por exemplo, o conceito de Virtual Assistant, que é uma Siri, o Google Now e todos esses elementos que executam atividades para você. Então, esse é uma área dentro dessa camada de automação. Existem outros dois, que é o que nós vamos mais focar aqui, e normalmente no mundo corporativo é o que se fala mais, que é o RPA, que é Robotic Process Automation, e o ITPA, que é o IT Process Automation. A diferença dos dois é que o RPA, muitas vezes, não existe uma definição clara, né? Não existe uma definição técnica no caso, mas o mercado usa muito RPA para automação de teclado e mouse. E o ITPA é comumente chamado para automações de linhas de comando, para automações
de camada de back-office dentro das áreas de tecnologia ou áreas financeiras, etc. Um quarto elemento que está surgindo, não é algo tão presente no mercado, mas é quando nós agregamos inteligência artificial a ferramentas de automação. Existem já algumas primeiras que criam processos, uma série de referências que podem ser feitas agregando esses dois mundos, mas ainda não é algo funcional, não é algo não funcional, mas é algo muito pouco acessível aí no mercado de uma forma geral. A gente vai falar mais do RPA e do ITPA. Como que a gente sugere que o cliente faça o ciclo de automação dele? E aqui é um ponto importante. Como que eu começo a minha automação? Por onde eu inicio? Nós sugerimos que você execute o seguinte ciclo. Primeiro, faça o teu 80-20. Quais são os top tipos de chamadas que mais consomem o tempo da tua operação? Quais são os meus top 5 de registro que mais consomem tempo e recurso dentro do meu time? Isso pode acontecer numa área de sistemas, pode ser numa área de service desk, numa área de operações não de TI. O importante é você ter essa visão. Ela pode ser uma visão empírica. Nós tivemos clientes que não tinham esse registro, mas sabiam, por estar presente vivendo aquela operação, acho que esses 3 elementos aqui realmente são relevantes. E nós temos situações onde há o registro, normalmente as áreas de TI têm essa cultura de registrar e ter esse controle. Por fim, você vai fazer uma matriz volume e complexidade. Vamos falar um pouquinho dela na frente. Depois dessa matriz que você definiu o que você vai automatizar, você vai fazer o design, você vai desenhar esse processo. Bom e velho Visage, Visio e suas turmas associadas. Por fim, quando você faz uma automação, define um processo e executa ela, você tem uma etapa de validação. O que é uma validação? É como uma criancinha, né? Você ajuda aquela automação a caminhar. Você valida a entrada e a saída, você executa ela de forma assistida, durante um período de tempo, você valida os outputs, né, a saída, se o resultado foi a contento, e por fim você entrega para a operação. E aí o ciclo se reinicia, você recomeça pegando o segundo do 80-20, né, os top 5 da tua operação, o top 10, faz a matriz volume e complexidade e assim sucessivamente. Vamos falar um pouco sobre o que é essa matriz volume e complexidade. Então aqui só lembrando, né, automatize sempre aquilo que é de alto volume. Não sempre, mas busque primeiro as demandas que têm alto volume, porque é ali que está um dos grandes ganhos da automação. Falando ganhos de tempo desperdiçado pelo time, de recursos, de mão de obra aplicado. Quando você faz 80-20, você vai fazer essa seguinte análise que nós vamos fazer juntos aqui. Essa é uma matriz volume e complexidade. Quando você tem uma operação ou uma atividade dentro dos teus top 5 de alto volume e baixa complexidade, aqui cá entre nós é o famoso bom e velho de guarda e de guerra, reset de senha. O reset de senha é o clássico, né? Independente da questão de segurança dele, mas do ponto de vista técnico, ele é uma atividade muitas vezes de alto volume e baixa complexidade. Então essa aqui é a atividade de melzinho na chupeta. Você vai buscar... Opa! Você vai buscar... Opa, tudo bem, Valdir? Você vai colocar na sua operação atividades de alto volume e baixa complexidade. Esses são melzinho na chupeta, onde você vai iniciar a sua atividade de automação. Onde você vai mostrar valor, vai mostrar resultado rápido e muitas vezes podendo dimensionar isso. Depois, isso pode pegar atividades, né, ou a gente sugere, atividades de alto volume e de uma certa complexidade um pouco maior. A gente chama de projeto MIT. Ele é um projeto que o volume sempre interessa para a automação, mas ele vai requerer mais gente envolvida, provavelmente vai envolver a área de sistemas, vai envolver a interface com outras aplicações que não são padrões. Então, normalmente, esse ciclo vai acontecer. Quando você fez tudo o que você pode, o que é acessível por questões políticas ou compliance nessa camada, aí você começa a buscar atividades de menor complexidade que tem um certo volume menor. A gente chama esse grupo de roupinha de criança. Porque é o seguinte, lembra quando você era criança, estava no aniversário da família, teu aniversário, aí via aquela tia e te trazia uma roupinha de aniversário? Dava aquela decepção. Então, é uma automação que ela é relevante, muitas vezes por compliance, por segurança, etc., mas ela não é tão relevante a nível de volume como o melzinho na chupeta. E, por fim, para aqueles que lembram, a gente chama de o grupo Seleção Brasil de 82. Para quem não conhece, a Seleção Brasileira de 1982
talvez muitos não eram nascidos, não eram pequenininhos, como eu, né? E a seleção de 82 é considerada uma das melhores seleções que o Brasil já teve de futebol. Uma das melhores. Pode perguntar para ir para o seu pai, para o seu avô. Eles sempre vão falar, não, essa foi a melhor seleção. O único problema é que ela não ganhou nada. Nunca ganhou nada, mas era boa. Então, a gente entende que projetos que têm baixo volume e alta complexidade são seleção de 82. É aquela coisa sem graça. Você vai fazer, vai ficar lindinho, mas acontece uma vez a cada 6 meses aquela atividade. Até que ponto ele gera valor ou não, o esforço gasto versus o retorno que ela vai gerar. O importante aqui é vocês lembrarem, melzinho na chupeta. Começa por ali. Por que isso é importante? Nós já vimos clientes começando por atividades complexas de baixo volume ou outras atividades que acabam não gerando o valor necessário. E por fim, gente, calculando o retorno de uma operação de automação, eu sugiro, para você poder ter essa visão de retorno, é muito legal se você puder fazer isso usando um conceito chamado FTE, que é o Full Time Equivalent. Esse conceito ele parte do seguinte princípio. Você vai mapear uma atividade, um FTE é igual a uma pessoa durante 8 horas por dia trabalhando. Então, um FTE é um colaborador. Muitas vezes a gente vai automatizar atividades que não vão representar uma pessoa trabalhando o dia inteiro, mas será parte da atividade dessa pessoa. Então, o que a gente faz muitas vezes é calcular. Eu tenho uma atividade lá que tomava meia hora ou 1 hora do trabalho de uma pessoa. Se dividir 1 por 8, você vai ter lá o 0, tantos que é aquele FTE. A gente vai somando, então, para cada automação que a gente fizer, quanto tempo, quantos minutos ela consumia por dia do nosso time. Às vezes esses minutos eram distribuídos em 2, 3 pessoas, às vezes era uma pessoa só. Mas o legal do conceito do FTE é que você consegue dimensionar. Olha, não necessariamente você vai reduzir uma pessoa pela metade. Porque às vezes você tem uma redução de meio FTE, que você está otimizando o time, você está deixando de gerar uma necessidade de contratação ou de sobrecarga, mas não necessariamente teve movimentação nas pessoas. Automatizar não é mandar embora. Automatizar é otimizar a operação para eliminar erros, reduzir custo e liberar as pessoas para as atividades nobres. E o FTE é uma forma que você consegue mostrar isso, então desmistifique um pouco isso para a tua gestão. A automatização não vai mandar todo mundo embora. É claro que você tem uma atividade muito rotineira, muito básica, talvez aquilo que eu sempre digo. A automação não vem para fazer o trabalho de humanos. Ela vem para dar aos robôs o trabalho que já era deles, que ocasionalmente estava sendo feito por pessoas. Agora eu vou passar para a Fabiana, que está aqui na nossa... Deixa eu descompartilhar aqui. E vou passar, vou tirar minha carinha aqui, para vocês precisarem mais de ver. E vou pedir para a Fabiana. Oi, Fabiana, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? Oi, Fabiana, tudo bem? Estamos aqui com o pessoal, vou passar, pode compartilhar. A Fabiana vai contar um pouco, se apresenta e fica à vontade e conta um pouco aí para o pessoal da história de vocês aí. Você quer que eu compartilhe a apresentação ou você vai projetar ela aí? Eu posso projetar aqui, mas acho que melhor você pode compartilhar, que aí você consegue passar os slides. Ou você quer que eu compartilhe? Eu estou com ela aqui engatilhada. Se tiver engatilhado aí, por favor, eu agradeço. Opa, então deixa aqui. Estou com ela aqui no... Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, Fernando, o convite, né, o convite da Quality, para a gente poder falar um pouquinho, né, de automação e até mesmo o que a automação vem transformando na Tegma. Eu resolvi colocar somente um caso, um case, né, porque senão a gente vai estender muito o nosso papo, mas depois a gente pode conversar mais, tirar dúvidas, enfim, a gente passa o contato de quem quiser conhecer um pouquinho mais. Legal. Inicialmente eu vou falar rapidamente da Tegma. A Tegma é uma empresa voltada para a gestão de logística, tá? Deixa eu ver aqui. Você consegue botar o som? Aí. A Tegma é uma empresa que está no mercado desde 1969.
e ela nasceu voltada para a parte de gestão mesmo de veículos, tá? Não vou passar assim falando detalhes da história, depois se vocês quiserem a gente pode mandar o material, tá? Então, vamos seguir. O que é importante aqui? A Tegma. A Tegma é voltada para, como eu havia falado para vocês, logísticas de veículo e logística integrada. O que seria logística de veículos? Nós fazemos todo o transporte de veículos das montadoras até as concessionárias. Nós fazemos gestão de pátios e a gente faz armazenamento também de veículos no nosso pátio. E uma coisa bem interessante que é o nosso PDI. Muitas vezes a gente pega o veículo da montadora. Detalhe, nós estamos em praticamente 90% de todas as montadoras aqui no Brasil, tá? No Brasil todo. Então, a gente faz esse transporte da montadora, a gente adesiva, a gente põe acessórios nos veículos e depois a gente envia para as concessionárias, tá? Esse é um resumo bem rápido da logística de veículos, que acho que dá para a gente ter no próximo slide. Então, como eu falei para vocês, armazenagem de veículos, transferências de veículos, tá? E a parte de PDI e gestão de pátio. Resumidamente, a logística de veículos seria isso. Agora, a gente tem a logística integrada, que a gente chama de DLI. O que vem ser isso? São galpões que a gente faz a armazenagem e a estocagem de vários produtos e vários clientes, tá? Um grande cliente nosso hoje é a Nespresso. Quando você faz um pedido pelo site da Nespresso, pedindo lá suas caixas de cápsula, esse pedido cai num armazém, um grande armazém que nós temos, e a gente faz toda a distribuição. A gente separa suas cápsulas, embala e envia. Então, isso seria a parte de armazenagem. Temos também a parte de químicos e temos também a operação de produtos químicos, tá? Por exemplo, a gente transporta todo o produto químico da Unilever. Tá? Então, são os nossos dois grandes negócios, carro-chefe. A Tegma está se desenvolvendo num outro segmento de startup. Nós temos agora uma aceleradora de startup, que é a Tegap. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, pode entrar no site da Tegma, que lá tem todas as informações. Mas hoje, efetivamente, a Tegma tem dois grandes negócios, DLV e DLI. E aí, Fabiana? Falando um pouquinho, desculpa. O trabalho do Nespresso tem aumentado aí com o tempo, pelo jeito, né? Não só Nespresso, mas agora a gente atende a Dolce Gusto também. Então está aumentando mesmo. Eu diria o seguinte, que é 3 vezes mais o volume da Nespresso, a Dolce Gusto. E ela já entrou, né? Desde janeiro ela entrou e está indo com uma potência total. Muito bacana. Depois, se vocês quiserem, a gente poderia falar, porque a Dolce Gusto, ela mandou construir um robô exclusivo para ela, para separação de cápsulas. É muito interessante. Está muito bacana aí. A operação dela inteira foi desenvolvida através de robô. Então, todos os processos é muito bacana. É a primeira que foi desenvolvida. Desculpa, Fernando, pode falar. A automação, que na área logística, na área operacional de logística, a automação já é uma necessidade, né? Já é uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Exato. Não é uma opção. É uma necessidade. Verdade. Exato. Enfim, justamente pensando em toda essa movimentação, né, a Tegma ela tem um perfil muito ágil, muito rápido. E eu estou na Tegma vai fazer quase 2 anos, tá? E quando eu entrei, né, eu vou falar desse problema específico que eu deparei com a minha equipe de infraestrutura. Se a gente puder passar aqui para o próximo slide. O que aconteceu? Eu vou contar uma historinha bem rapidinho. Um belo dia, me colocaram num grupo do RH, onde esse grupo ele mandava diariamente a relação de pessoas desligadas da empresa. Fulano de tal desligado. Aí vi uma relação enorme. A rotatividade é muito grande. Eu comecei a olhar aquilo e foi onde eu comecei a questionar. Eu sentei com a coordenadora do RH e perguntei para ela,
vocês só mandam um e-mail para desativar o usuário? Ah, só. A gente não faz mais nada, só a desativação. Eu falei, e férias? Né? Ou quando a pessoa ela tem um afastamento, alguma coisa assim, como que acontece esse bloqueio? Não acontece. Eu falei, como assim? Eu falei, a pessoa sai de férias e ela fica com acesso liberado? É, a pessoa ela tá afastada há 6 meses da empresa e o acesso dela tá liberado? Tá. Foi aí que eu conversei, né? Eu falei assim, vamos mudar isso? Vamos ver se a gente acha uma forma da gente automatizar isso para que não dependa de uma única pessoa, porque ela falou que é muito trabalhoso diariamente pegar uma relação de quem está de férias e mandar para a TI para bloquear. Quem está afastado, mandar para a TI. Eu falei, olha, vamos ver uma forma da gente agilizar isso, porque isso é puramente segurança da informação. Isso é puramente a segurança da empresa. Foi aí que ela, foi até interessante que ela falou assim, Fabiana, desculpa, mas já solicitamos isso algumas vezes para a TI e sempre falava que não dava, que não ia conseguir, porque tinha que interligar o meu sistema com outro, que alguém ia ter que fazer uma atividade manual. Eu falei assim, olha, hoje nós temos atividades que são realizadas manualmente. Eu falei, você tem uma pessoa do RH que manda as mensagens, e eu tenho uma pessoa de TI que recebe e começa a fazer os bloqueios. Eu falei, primeiro, a gente não passa todas as informações que são necessárias, todos os bloqueios. A gente passa parcialmente. Eu falei, segundo, a gente depende exclusivamente de pessoas. Se aquela pessoa erra na digitalização ou ela erra no envio das informações, a gente tem um furo, um gap muito importante. Ela falou assim, olha, se você conseguir fazer isso para mim, eu vou ficar eternamente grata. Eu falei, porque há anos eu tenho que fazer isso. Bom, eu fiquei com isso na cabeça. E um bate-papo que eu estava tendo com a Quality, a gente estava falando justamente de tecnologia, vendo algumas automações, eu vi uma automação aí que me chamou muita atenção. Hoje a gente carinhosamente chama de robô, né? Que toda a gente fala assim, o robozinho, o robô vai fazer. E foi justamente essa ferramenta que a gente implementou. De fato, hoje eu tenho um robô, ele faz simplesmente uma leitura de um arquivo que é gerado todas as madrugadas, o RH gera um relatório automático também, todas as madrugadas ele coloca em um diretório e esse robô lê tudo que tem ali. Ele vê todos os status. É desligado? Ele vai lá, bloqueia e remove o usuário com uma OU dizendo que o usuário está bloqueado. Está de férias? Ele bloqueia, mantém na OU e bloqueia. Só que o que é interessante, nesse formulário, tem o dia que ele entra de férias e o dia que ele volta. Então, o robô ele fica lendo todos os dias. Ele fica checando a data. Opa, esse tem que ficar bloqueado, tem que ficar bloqueado. Ele volta, ele vai lá e libera. Qual é o ganho disso? Né? Você poderia muito bem falar assim, eu vou bloquear no primeiro dia e depois no último dia eu vou lá e desbloqueio. Seria realmente uma forma muito fácil, porém a gente começou a pegar alguns furos. Algumas vezes o usuário ele sai de férias, mas não sai. No papel ele sai de férias, mas efetivamente ele não sai. Isso é um problema. Isso só acontece na Tegma, tá? Só quero deixar claro, só na Tegma acontece isso. Nenhum lugar do mundo. Pois é. E foi justamente aí, por isso que a gente pegou o robozinho para ler todos os dias, até o último dia dele de férias. Porque se alguém for lá e liberar acesso dele, no outro dia o robô vai lá e bloqueia. Então ele vai ficar todos os dias. Hoje, a companhia, ela já tem uma nova empresa, isso que é uma nova política, isso foi muito interessante. Uma ferramenta fez mudar o processo, né, de uma grande área, que é o RH. O RH hoje, ela mudou o processo interno dela. Para haver um desbloqueio de férias, por exemplo, tem que vir uma autorização da diretoria. Não é qualquer um que pode desbloquear e pedir para desbloquear. Então, isso foi muito legal. Com essa automação, que nos ajudou, né? Porque todo dia eu tinha uma pessoa ali fazendo os bloqueios, as exclusões. E detalhe, eu não posso simplesmente excluir o usuário, eu tenho que manter esse usuário por 90 dias.
Então, você tem que ir lá todo dia olhar, esse cara saiu do 30, vai para o 60. Daqui mais 30 dias, você tem que envolver ele de grupo. O robô já faz isso automaticamente. Todo dia ele faz uma leitura e ele vai mudando os usuários de grupo, tá? E sem contar que ele manda um e-mail para a gente diário, tá? Assim que ele pega a informação do RH, ele manda um e-mail já informando usuários bloqueados, usuários excluídos, e com isso eu tenho uma gestão do que está de fato acontecendo. Simplesmente pegar o e-mail e validar. Isso nós fizemos no começo, né? Quando a gente fez a implantação, a gente pegou o relatório e começamos a checar se de fato aquele usuário foi bloqueado, se de fato aquele usuário ele estava no grupo correto. Nós fizemos alguns desbloqueios só para testar se no outro dia ele ia bloquear novamente. Enfim, funcionou. O que eu ganhei com isso? Né? Se a gente for passar para o próximo slide, principais benefícios, sem dúvida nenhuma, segurança das informações. Eu não dependo de uma pessoa para mandar o e-mail e eu não dependo mais de outras pessoas para fazerem os bloqueios. É tudo automatizado. Tem uma rotina no meu RP que gera um relatório e o robô vai lá, lê e executa as instruções que foram dadas para ele. Tá? E como eu falei, o principal desafio foi fazer que o RH confiasse na gente. Do tipo, nós temos uma solução, vai funcionar. Tá? E funciona. Hoje, esse já virou um processo, tanto é que a gente começou a usar essa automação para outras informações. Tá? Então, tem outros processos acontecendo aqui internamente que eu uso esse robô para extrair informações e até mesmo executar determinadas tarefas. Mas ele entrou, nessa automação, ela entrou e certamente não vai sair tão rápido assim, justamente com essa necessidade, principalmente da segurança da informação. Esse é só um pequeno caso, tá, gente? Esse aqui foi um casinho mais rápido, mais simples, que eu falei assim, ó, dá para colocar aqui para a gente falar rapidinho, tá? Obrigado, Fabiana. Não, obrigado mais uma vez. História muito interessante. Eu queria te fazer, tem umas perguntas aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta antes, que é o seguinte, que toda a gestão de mudança, né, a automação não deixa de ser uma mudança na forma de fazer as coisas. E você acabou até que intuitivamente até colocando o ciclo que a gente fez, né? Você falou de validação, os 3 Ps. Como que foi essa questão conta um pouco, essa parte de pessoas do RH, assim, que você colocou ali que eles não confiavam, assim. Eu imagino esse grupo do WhatsApp era o teu inferno astral, provavelmente, possivelmente, né? Como que foi você convencer eles? Não, agora ninguém mais vai precisar mandar. Como que foi essa sensação? Como assim? Como é que nós vamos ter certeza? Como é que foi esse momento? Exato. Quando nós falamos, né, depois que a gente descobriu a ferramenta, a gente viu exatamente o que dava para fazer, nós desenhamos o que a gente imaginaria que seria o mundo ideal, né? E levamos, né, conversamos com vocês, do tipo, dá para fazer, enfim, vocês nos ajudaram a desenhar o processo, levamos para o RH. Olha, nós gostaríamos de fazer isso, você acha que tá bom, é legal? Eu lembro que a coordenadora falou para mim, falou assim, tem certeza que dá para fazer? Eu falei, tenho. Eu falei, não fica preocupada, pode ficar tranquila. Eu falei, nós vamos colocar esse processo para acontecer e você pode colocar a sua pessoa para mandar ainda o e-mail. Eu falei, porém, eu vou te mandar um relatório diário informando que aquelas ações ocorreram. O usuário está bloqueado, o usuário foi excluído, os usuários que estão de licenças, eles estão bloqueados e que nós não vamos conseguir liberar. Ela falou assim, ok, foi muito tranquilo, né? A hora que eu falei que tinha que fazer, que dava para fazer, e no primeiro teste ela viu que funcionou, aí ela passou a acreditar, ela falou, opa, ok. Aí foi até interessante que ela começou como que eu posso dizer, a entrar em mais detalhes. Ela começou a pedir mais algumas coisas. Isso que foi interessante. Ela viu que o básico dava para fazer, e aí a gente foi incrementando, literalmente. Mas, assim, no primeiro momento foi convencer, depois mostrar. Na hora que ela viu, aí a gente começou a melhorar o processo. Aí foi tranquilo. Legal. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, tem 2 aqui, né? Uma é uma curiosidade aqui do participante, que é na logística, né, de DLV e DLI, que tipos de automação a Tegma tem hoje, assim, aí um pouco mais da Tegma,
Vocês têm, assim, você comentou um pouco da Dolce Gusto, tem outras plataformas de automação, logística que a Tegma usa na operação dela? Na verdade, nós estamos implementando uma agora, que é exclusiva, está nascendo para a GM. A gente está está tendo uma nova automação na parte de parqueamentos, distribuição dos carros, e dentro, o nosso mais novo filhotinho é realmente dentro da Dolce Gusto. É porque na Dolce Gusto a gente pode ver a automação completa, do começo, meio e fim. Tá? Então, você vê a separação das cápsulas, você vê um braço de robô pegando as caixas, nós temos um robô que a gente chama de cubômetro, que ele faz o cálculo da caixa e, consequentemente, ele já tem o volume daquela caixa, e todo esse processo nós temos algumas pessoas ali acompanhando, tá? Literalmente acompanhando. O processo hoje, a automação efetiva que a gente tem do começo, meio e fim, é esse na Dolce Gusto, que vai se estender para Nespresso, tá? E a gente já começou um projeto de automação dos nossos galpões, porque a gente não atende só Nespresso nem Dolce Gusto, tá? A gente tem N clientes, e a gente está realmente começando um projeto de automação para esses outros clientes, ou novos clientes. Fabiano, últimas duas perguntas aqui para a gente finalizar. Você tem uma noção de quantos chamados mês, um participante mandou aqui, foram retirados de ação do Service Desk ou da TI, né? Você tem uma noção, essas atividades que vocês automatizaram, elas representavam quanto em esforço, chamado, tempo, da TI? Você tem uma ideia, assim, uma referência do quanto vocês ganharam de tempo em função disso? Olha, só para você ter uma ideia, todos os dias o RH manda uma relação, tá? E naquela relação tem de tudo. Tem pessoas que foram desligadas, pessoas que estão de férias, pessoas que estão afastadas. Então, assim, todos os dias eu tinha que ter uma pessoa da minha equipe olhando e marcando o bloqueio. E todos os dias eu tinha que ter uma pessoa olhando se aquela pessoa voltou de férias. O que acontecia na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, o usuário voltava e a gente, por algum erro, não tinha desbloqueado o usuário. Aí ele tinha que ligar, abrir, ligar para o Service Desk e falar, olha, voltei de férias, desbloqueia aí, por favor. Então, assim, foi uma mudança aqui internamente, porque a pessoa sai hoje, é automaticamente bloqueada. A pessoa volta, já está liberado. Então, assim, eu liberei um recurso e ganhei produtividade e segurança nas informações. Entendi. Hoje eu sei que aquele usuário está sendo bloqueado, eu sei que vai ser liberado e eu sei que está havendo um processo interno, que, como eu falei, de 30 vai para 60, de 60 a 90, depois de 90 eu excluo esse usuário. E tudo quem faz isso é o robô, ele só me manda relatório. Então, assim, é uma lista diária. Então, diariamente tinha que ter alguém lá, bloqueando ou desbloqueando. É o que você falou, né? É o trabalho de robô que ocasionalmente era feito por um ser humano. E toda vez que o ser humano faz trabalho de robô, ele não é muito bom, ele esquece, dá preguiça, ele erra, né? Então é muito legal. Uma pessoa perguntou aqui, né? Obviamente a gente sabe, mas eu vou perguntar para você, que ferramenta de automação vocês utilizam? Né? Na verdade, a ferramenta... Que a gente está usando aqui? Isso. A gente está usando o iShare, né? É uma ferramenta que eles usam lá, é o iShare. Ferramenta que, obviamente, a Quality é um projeto que nós fizemos em parceria. Então, a gente está totalmente com isso, né? Oi? Bom é que vocês estão me auxiliando. Sim, sim. Na verdade, o nosso serviço, agora fazendo um pouco de jabá, né? O nosso serviço não é só a ferramenta, né? A gente não vende a ferramenta. A própria Fabiana comentou, a gente constrói, como se fosse uma célula ágil, a automação junto com o cliente. Porque não é natural automatizar. É o que você comentou, a necessidade existia, mas como que a gente começa? A gente ajuda, claro, a quatro mãos, a fazer esse trabalho. Eu vou ter mais... Gente, quem quiser mais perguntas, a gente vai mandar por e-mail, que está chegando no limite do nosso webinar. Queria agradecer mais uma vez a todos que participaram. Tivemos uma participação aí, acho que recorde de 45, num pico aí de 50 pessoas. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos.